no beach soccer. Mas é sacanagem. Tinha que dar time carioca. Vocês entenderam a referência? Sim. Um areola lá, areia, brita. Isso é sacanagem com o futebol. E na área técnica, eu tava ontem no Maracanã, deu pra ver que tava branco, parecia que jogaram cal. Pra tampar um pouco da péssima condição que tá o gramado do Maracanã. Isso aqui é porque eu já falei. Maracanã, liga pra quem, Flávio? John Textor. Liga pro John! Hello, John! Onde você botou esse gramado? Eu quero esse gramado, não, mas... Eu gosto de você! Fala, família Terra Rubro-Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Galera, o Mengão está impossível. 3-0 no Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Terceira colocação. Finalmente o Flamengo entra no G4. Vamos acompanhar agora, fazer um react dos donos da bola com Getúlio Vargas, comentando sobre essa arrancada do Flamengo na Copa Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Segue o vídeo, pessoal. O que eu quero dizer é o seguinte. Ai, mas o Grêmio perdeu... Gente, mas futebol é eficiência. 3-0. Era pra tanto, Flávio Amêndola? O Flamengo criou pra tanto. Mas o Grêmio também criou pra fazer gols, né? Acho que falando do jogo em si, o Flamengo teve muita dificuldade no início para conseguir sair jogando. O Grêmio fez uma marcação individual no campo de ataque. E isso dificultou muito a vida do Flamengo, principalmente porque não tinha aquela jogada que, com o Pedro, o Flamengo muitas vezes teve, que é do goleiro quebrar para referência, ele faz a parede, serve um companheiro. E aí você já tem o espaço, isso não aconteceu. Então o Grêmio teve boas chances. Com 10 minutos já tinham 6 finalizações. Foi um jogo bastante movimentado, com alternâncias durante os 90 minutos. Agora, eu acho que o lado direito do Flamengo ontem foi o diferencial. Principalmente no primeiro tempo. Isso é gol de videogame, tá? Gol de videogame. Se a bola entra, é gol de videogame. E o Wesley, mais uma vez, foi muito bem. Tá cada vez pegando mais confiança, mais experiência. Tá melhorando na decisão do último passe, que era uma coisa que ele pecava muito. E isso tem influenciado diretamente no jogo do Flamengo, porque ontem a gente viu ali caindo por aquele lado, além do Wesley, o Arrascaeta. O Gabigol também aparecendo por ali. Então você gera uma superioridade numérica, ou até mesmo uma igualdade numérica. E depois que o Flamengo conseguiu entender como o Grêmio marcava, o Flamengo conseguiu criar os espaços. E aí eu acho que tem muito mérito também do Sampaoli, que conseguiu reparar isso. O Kahneman ontem, o Grêmio jogou com uma linha de 5 lá atrás quando não tinha bola, o Kahneman fazia a perseguição individual. E aí o Everton Ribeiro a todo momento manipulava a marcação do Kahneman, saía da área, às vezes era o Pedro que saía da área e o Kahneman seguia. Quando o Kahneman segue, ele abre um espaço. E aí o Flamengo soube aproveitar muito bem esses espaços com o Everton Cebolinha, com o Gerson, que fez mais um ótimo jogo ontem. Esse passe aí pro BH foi um então, negócio, assim, né? Ó, eu acho que o Flamengo fez um bom jogo ofensivamente. Defensivamente, gerou muita oportunidade para o adversário, mas que também tem muita qualidade, Gevi. Esse time do Grêmio não é um time Mas bobo, é isso que eu quero perguntar pro Atisson, que teve lá, jogou muita bola. Atisson, o Flamengo estava exposto demais ou vulnerável demais, porque atacou bastante, ou o time do Grêmio, que é bom mesmo, porque um 2-2 no segundo tempo ficaria de boa? Assim, você olha assim, pelos dois lados, né? É natural que quando você pega um adversário que tem essa facilidade de agredir e não fica esperando somente para sair no contra-ataque, que é o caso do Grêmio, em jogar de igual para igual, buscar o jogo ofensivo, e aí te traz uma dificuldade muito grande. Coisa que o Flamengo, até então, não tinha tido ainda aquela pressão alta do adversário o tempo todo. E aí dificultou, como a Amêndola falou, né? Em relação à saída de bola do Flamengo, que não é de hoje que o Flamengo está tendo essa dificuldade. Mas de hoje não, desde a época da era Jesus, o Flamengo não tem essa facilidade, como o Fluminense próprio tem essa saída de bola construída lá de trás. E aí o Flamengo, com a ausência também do Ayrton Lucas no primeiro tempo, dificulta, porque o Flamengo ficou jogando mais pelo lado direito pelo fato do o Wesley tem essa facilidade, principalmente de um volume e intensidade de jogo muito grande pelo lado direito. É um jogador que cresce a cada jogo, ele é um jogador que individualmente vai trazendo uma dificuldade para o adversário. Agora, o jogo em si poderia ter sido um empate, poderia ter sido vitória do Grêmio também, exato. E como aconteceu uma goleada do Flamengo, porque foi um jogo aberto, não é aquele jogo feio, é um jogo para todo mundo se divertir. Jogão, né? Para quem vai no Maracanã, quem está em casa, para quem gosta do bom futebol, você se diverte. Agora, tem 2 jogadores ainda, 3, né? Que vem em cada jogo. A do Wesley eu já falei, é o cara que ainda vai, para mim, vai ser um jogador de seleção brasileira, que vem crescendo com essa postura do Flamengo. Pulgar faz uma função incrível, tanto na construção
das jogadas do Flamengo, quanto também na transição defensiva. Ele se recompõe dentro do setor, fazendo uma linha de 3, ele sai para dar o combate como saiu no segundo gol do Flamengo. Então, assim, ele é um cara muito importante nesse momento do que o Flamengo vem crescendo. Deixa eu falar uma coisa para os senhores também, que passa batido, porque vocês olham do meio para frente. Vai ser boa essa briga aí com o Rossi, porque o Matheus Cunha tá muito bem. E às vezes tem defesas que passam batido durante o jogo, mas que a gente fala que é defesa do jogo, por quê? Isso é um jargão de goleiros. Que é no momento que o outro time tá em cima, tipo uma bola no contrapé que ele pegou aqui, as saídas dele no alto, sabe? Essa confiança. Então, o Matheus Cunha cada vez mais no gol tá mostrando essa confiança, o que é ótimo, porque o seu Rossi vai ter que pegar demais. Porque, segundo me falaram, né, minhas fontes, se bem que falaram, ele chegou um pouquinho acima do peso lá, na Arábia Saudita, pra cá eu não sei, né? Ainda o Flamengo, a gente não viu ele no campo treinar ainda, eu acho. Não tem mais. Ele tá de férias. Ele chegou no Rio de Janeiro, só desembarcou e aí depois seguiu viagem pra curtir esses últimos dias de férias. Enfim, é bom que o Matheus tá jogando e tá jogando muito bem. Bruno Henrique, rapaz, entrou, o Gerson fez essa jogada aí, eu pulei na cadeira pra comemorar, aí não deu certo. E depois, Atisson, já deve ter ficado lesionado, né? E sabe como é que é isso. Sim. O cara entra numa jogada meio que estava morta, ele domina, o Gerson dá um passe com a mão e o BH, na maior característica, Bruno Henrique, olha lá, levantou o bracinho, aquela pingada do Coringa, receba. Todo mundo se emocionou, todo mundo chorou. Gabigol entrou de Havaiana no campo. Muito legal, né, Atisson? É bom, cara, é bom porque esse é um cara que foi muito importante nessas últimas conquistas do Flamengo. É um cara que teve uma lesão muito grave. E é lógico que, pelo fato dele ter tido essa lesão, faz com que ele diminua ali os seus jogos. E o jogador gosta de jogar. E aí, quando ele volta, ele não voltou naquele grande momento, porque a lesão foi muito grave. Então, ele vai, aos poucos, voltando à confiança. Você vê que o grupo está muito unido com ele, porque é um cara super do bem. É um cara que sempre buscou se dedicar dentro do campo para ajudar os seus companheiros. Às vezes ele jogava na ponta esquerda, às vezes ele jogava no corredor central, às vezes de atacante, como segundo homem. E ele não tinha essa vaidade de jogar em várias posições e se dedicando. Então, assim, quando ele teve essa lesão, todo mundo sente. E ele voltando, quando a gente retorna de uma lesão, a gente fica muito feliz. Mas a gente, quando não consegue render, não consegue aproveitar o momento, porque você ainda está faltando ritmo de jogo, parte muscular está mais fraca, é normal tudo isso. E aí ele consegue conquistar aos pouquinhos ele vai entrando, vai conquistando ali o espaço dele. E aí quando ele consegue voltar a marcar gol, né, que é tão difícil fazer gol. O maior momento do futebol não é o drible, não é a caneta. O maior momento do futebol é o gol. Gol é o grande momento do futebol com o Milton Neves. Vai voltar já na programação. Então, assim, aí, quando ele consegue fazer esse gol aí, a galera vai lá, ele chora, ele se emociona. E aí você vê o grupo todo com ele ali, abraçando e comemorando. Ô, muito Bigode, legal. no beach soccer, é sacanagem, tinha que dar time carioca. Vocês entenderam a referência? Sim. Um areola, areia, brita. Isso é sacanagem com o futebol. E na área técnica, eu tava ontem no Maracanã, deu pra ver que tava branco, parecia que jogaram cal pra tampar um pouco da péssima condição que tá o gramado do Maracanã. Isso aqui é porque eu já falei. Maracanã, liga pra quem, Flávio? John Textor. Liga pro John! Hello, John! Onde você botou esse gramado? Eu quero esse gramado. Não, mas do Gerson com o Sampaoli e como o Everton foi... Aliás, PC Vasconcelos, amanhã, no Mundo GV Betano, eu saio daqui 1 hora. Abraço pra vou ele. de helicóptero. Sacanagem, vou no trânsito mesmo. 2 horas da tarde, no Mundo GV Betano, PC Vasconcelos. Professor, PC. Professor, uma aula. Manda um abraço pra ele, que ele é um professor, realmente. Vou mandar. E você se inscreve no canal, né? Pelo amor Mundo de Deus. GV Betano. Já tá lá, você se inscreve, que eu preciso chegar a 50 mil. Que eu quero chegar no 100 pra ganhar a placa. Aí eu já posso parar, vender o canal pra negócio de qualquer coisa. Bigode, como tá jogando bola o tal do Gerson e o Everton? Que até segundo o PC Vasconcelos, melhor jogo dele de 2023. Você concorda com o PC? Por que o Gerson, como é que foi esse salto de qualidade do Gerson que não tava bem? Eu acho que o Gerson primeiro teve a mudança de posicionamento dele no campo, que ele passou a jogar mais aberto, mas ontem ele não jogou na posição que ele estava mais habituado com o Sampaoli, até porque o Thiago Maia não jogou ontem. Então ontem foi Pulgar e ele, basicamente. E ele foi muito bem de novo. Eu acho que o Sampaoli, quando chega, dá confiança ao Gerson. E a gente dois, sabe... Sampaoli e Pulgar, né? Exatamente. Os dois. Desculpa, Gerson e Pulgar. Isso. Sim. E a gente sabe que, vocês, melhor do que eu, que futebol ali dentro do campo é confiança, tem muito da confiança. E o Gerson não estava bem com o Vitor Pereira. Mas Não quem estava tava? bem. Exatamente. Nem assim a sogra como... do cara tá bem, a velha tá coitada. Tomara que ela esteja bem agora. Mas eu acho que passa muito por isso, pelo treinador conhecer o jogador que tem em mãos. No Olympique, o Gerson foi muito bem.
Muita gente diz que não sei o quê, mas eu acompanhei alguns jogos do Gerson e foi uma das principais campanhas do Olympique nos últimos anos. Voltou para a Champions, por exemplo. Então é um cara que tem muita qualidade, tem muita capacidade e conta com um treinador que sabe extrair o melhor dele. Quando ele passa a jogar um pouco mais avançado, ele não tem mais tanta obrigação defensiva assim, mas ainda tem. Ontem, jogando mais no meio-campo, foi mais um bom jogo dele, mais um grande jogo do Gerson. Então ele está crescendo, acho que não só ele, como muitos outros também. Tá aí, pessoal, que o Getúlio Vargas, o Atirson e o Amêndola falaram. O Flamengo foi muito eficiente, a palavra de ontem foi eficiência. O Flamengo, quando teve as oportunidades de gol, conseguiu concluir, conseguiu marcar. Então, o Flamengo demonstrou ontem um desempenho que não vinha demonstrando em outros jogos com relação às oportunidades criadas e às oportunidades convertidas. O Flamengo teve algumas chances, teve aquela chance do Gabigol incrível ali que ele perdeu, mas num todo o Flamengo conseguiu concluir bem ao gol e fez o 3-0, assumindo a terceira posição no Campeonato Brasileiro. Partida, como a gente já falou no pós-jogo, muito importante para o Flamengo ter paz para trabalhar esses 10 dias que vai ficar sem jogos. Lembrando que a gente está entrando na data FIFA, então jogos de seleção. Os clubes aqui no Brasil finalmente vão parar, porque antes os clubes continuavam jogando, mesmo com as seleções em curso pela FIFA. Então, foi importante a vitória. O São Paulo vai ter paz para trabalhar, vai conseguir botar esse time no que ele acredita ser o ideal fisicamente. Deve ter muito treino intensivo, muito treino físico. Então, o Flamengo conseguiu passar por essa maratona com vitórias, com uma série invicta, para dar uma paz ali para o São Paulo e para ele conseguir implementar o trabalho dele. Agora a gente vai entrar muito no campo das especulações, vamos ver o que o Flamengo vai conseguir trazer em relação aos jogadores. Lembrando que o Flamengo trouxe o Rossi para o gol e o Luiz Araújo para o ataque ali, para ser o extremo dos lados do campo. Então vamos ver o que o Flamengo consegue aí no mercado. A gente tem muitas especulações em cima do Alan, do Atlético, que parece ser um reforço já concretizado, parece que vai ser anunciado como jogador do Flamengo. A gente tem o Samir, que foi muito ventilado aí para o setor da zaga. A gente tem outros jogadores, Paulo Roberto do Remo é mais uma aposta. A gente tem o Nicolas de la Cruz, que a gente imagina que o River vai dificultar para o Flamengo, porque o River está praticamente classificado na Libertadores também e não vai querer reforçar um possível rival para as próximas fases, quartas de finais, semifinais e final da competição sul-americana. O River deve se classificar em segundo, o Flamengo também. Então, nas oitavas de final, o Flamengo não vai encontrar com o River, mas pode encontrar, por exemplo, umas quartas de final, e o River não vai querer reforçar o Flamengo com o seu melhor jogador. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!